Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Glória a Deus pela sua vida. Bom, nós estamos na quinta parte, onde nós estamos tratando o assunto pecado. Estamos vendo como ele entrou no mundo e vamos prosseguindo e avançando, chegar até o ponto que ele saiu. E, abençoados, há tempos atrás aqui no canal, eu já venho falando sobre pecado há muito tempo, e realmente, de fato, Cristo tirou o pecado do mundo, conforme João Batista, eu vou falar sobre isso nessa mensagem. Mas como é bom a gente ter esse entendimento, né? E olha, esse entendimento é vivo, porque hoje nós formatamos um pensamento acerca do pecado. E de acordo com as revelações que vão chegar na nossa vida, nós vamos nos posicionando. Interessante isso. E houve, sim, algumas mudanças de posicionamento da minha parte, né? E como sempre vai haver, por isso que eu falo que graça é algo vivo, não são águas paradas, né? Então, se você não assistiu aí as 4 partes anteriores, eu criei aí uma playlist, são vídeos rápidos, assista aí a sequência para você entender melhor, ok? E nós estamos na parte em que Deus, vendo a incapacidade do homem em seguir a sua lei, e farto dos sacrifícios, que nunca aperfeiçoava nada, resolve intervir na história, e vendo que o homem também prosseguia sem comunhão com ele. Deus ordenou que os profetas viessem com uma mensagem de que um dia o pecado seria tirado da terra e que acabaria com o opróbrio dos seus filhos. E nasce Jesus, o Messias, que iria tirar o pecado do mundo. Quando João Batista, o profeta, que preparou o caminho para Jesus, avista Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E durante a sua vida, Jesus sempre demonstra que o seu jugo era suave e o seu fardo leve. E em alguns momentos, Jesus desafia a todos, dizendo que era melhor ter os pecados retirados do que 1000 milagres, não é verdade? Então Jesus sempre ligava ali o fardo à questão do pecado. Então Jesus era o Cordeiro perfeito de Deus, um sacrifício vivo e poderoso. E esse sacrifício vivo que foi o próprio Cristo seria necessário para abolir de vez o pecado. E teria que ser alguém que cumprisse o fardo pesado da lei. Foi por isso que, ao ser indagado em diversas fases da sua vida pelos fariseus sobre a questão da Torá, por causa do próprio discurso de Jesus, então ele disse para os fariseus, Mateus capítulo 5, versículo 17, não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. E quando Jesus habitou entre o seu povo, o povo de Israel daqueles dias, ele não podia deixar de cumprir a lei, por causa da própria lei. E se ele fracassasse em um ponto, sua missão falharia. E Jesus foi infalível. Glória a Deus por isso, né? Veja o que Paulo disse desse período de Jesus e uma de suas missões. Romanos capítulo 8, versículo 3. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Deus fez o seu próprio Filho à semelhança da carne do pecado e pelo pecado condenou o pecado na carne. E como Jesus faria isso? Retirando a lei após a sua vinda. E ele tirou? Sim. Veja Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque Cristo é o fim da lei em justiça para todos os que creem. Jesus foi o fim da lei, porque não haveria mais lei, a lei como condenação e morte. Porque não seria mais por obras. O tempo de obras se findou. Agora seria para aqueles que crescem no nome do Senhor. E essa é a justiça de Deus. E a lei era o que mantinha o pecado de pé. Sem a lei, o pecado perdeu sua força. E qual era a força do pecado? A condenação. É por isso que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, da seguinte maneira: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque não havia mais condenação. Porque o pecado perdeu a força. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E sem contar que após a segunda vinda de Cristo nas nuvens, com poder e glória que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, o tempo das obras se findou. Acabou. Era o tempo da carne. Esse tempo da lei era conhecido como o tempo da carne, porque a carne estava viva e o espírito estava morto. Agora, o novo de Deus seria no espírito. É por isso que dizemos que depois do ano 70 se fez tudo novo, né? Tanto Paulo falando sobre o homem espiritual, né? O homem interior, e depois do ano 70, novos céus e nova terra. Ou seja, a completa restauração dos espíritos dos filhos de Deus aconteceu na parousia, onde nós dizemos que todos os espíritos que estavam em sombras da morte receberam a ressurreição. E nós, os que viemos depois, já nasceríamos com tudo isso encerrado, em novos céus
e nova terra. Entendeu, abençoado? Que mensagem maravilhosa. Então estamos chegando ao final dessa parte agora que nós tratamos sobre a vinda de Jesus, e no próximo estudo nós vamos analisar os efeitos da segunda vinda de Cristo e podemos dizer que a partir do ano 70 tudo se fez novo com o fim do pecado. Então não percam a próxima mensagem deste canal sobre o pecado. Graça e paz.